Olá, pessoal, bom dia. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é um prazer poder estar aqui falando para vocês sobre a minha linha de pesquisa, meu laboratório. E eu gostaria também, inicialmente, de desejar as boas-vindas a vocês todos para essa nova versão do nosso curso de Fisiologia e Bioquímica pertencente ao programa de pós-graduação em Biologia Funcional e Molecular aqui no Instituto de Biologia da Unicamp. E ainda dar os parabéns à comissão organizadora, em nome do professor Marcelo Bispo, do professor André Vieira, da aluna Patrícia e de todos os demais membros que compõem a comissão organizadora. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelo convite, tá? E, é claro, eu gostaria ainda muito de torcer para que, num futuro breve, vocês possam pessoalmente vir aqui, visitar nosso Instituto de Biologia, conhecer nossas linhas de pesquisa de perto, conhecer nossos docentes e, sobretudo, conhecer um pouco mais sobre o nosso programa de pós-graduação em Biologia Funcional e Molecular, aqui no Instituto de Biologia da Unicamp. Então, muito obrigado a todos, tá? Bom, então, como vocês sabem, o cientista ele tem que ser muito apaixonado pelo que faz, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? E comigo não é diferente. Eu sou um apaixonado por mitocôndria e, por consequência disso, eu trabalho num laboratório, eu coordeno um laboratório que é chamado de Laboratório de Biologia Mitocondrial. Então, depois, se vocês tiverem um tempinho, vocês podem acessar o site do meu laboratório. Eu só gostaria de fazer uma ressalva que o site ainda está em reforma, ainda está passando por várias alterações, mas eu creio que dá para vocês terem uma ideia geral, pelo menos, do que nós fazemos atualmente no laboratório. E meu nome é Leonardo Silveira, eu trabalho no Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades aqui no Instituto de Biologia da Unicamp, como vocês podem ver na foto, tá? E, como o nome do centro diz, os meus estudos eles são totalmente voltados para a obesidade e doenças associadas, como, por exemplo, diabetes, tá? Por que associar os nossos estudos em mitocôndria com obesidade e diabetes? Não, bom, existe uma justificativa muito forte e isso não é novidade para ninguém, tá? Vocês sabem muito bem que a incidência da obesidade ela vem crescendo de forma exponencial em todo o território mundial, inclusive na América Latina, onde o Brasil está situado, onde nós estamos situados. Então, vocês observam, quando nós comparamos as barras no passado em vermelho com as barras no futuro em roxo, nós observamos claramente um aumento percentual expressivo da incidência da obesidade em todo o planeta, tá? Então, por essa razão, nós associamos os nossos estudos mitocondriais com obesidade e suas comorbidades, como, por exemplo, o diabetes, como eu citei anteriormente, tá certo? Bom, e a principal pergunta que nós temos hoje dentro do laboratório é por que é tão difícil combater a obesidade? É um desafio muito grande, vocês observam o quanto a incidência da obesidade vem crescendo em todo o território mundial. Apesar dos esforços de toda a comunidade científica em todo o planeta, essa doença vem crescendo exponencialmente ao longo dos anos. Por que é tão difícil combater a obesidade? Por que é tão difícil perder peso? Vocês já devem ter feito essa pergunta para vocês mesmos, ou já devem ter ouvido essa questão, tá? Bom, para responder essa pergunta, nós nos apoiamos nos conceitos básicos sobre os aspectos do balanço energético. Aquele conceito básico que todo mundo conhece, que também não é novidade para ninguém, né? Se eu faço a ingestão de uma grande quantidade de calorias, que é superior à quantidade de energia que eu gasto, a consequência disso vai ser um aumento do ganho de peso, como nós podemos ver aqui, tá? Por outro lado, se eu gasto energia, se eu queimo calorias numa proporção acima da ingesta calórica, eu perco peso, tá? Embora nós sabemos que os mecanismos que regulam ganho e perda de peso são extremamente complexos, não são tão simplísticos como mostra a figura, existe um consenso muito forte, tá, de que o aumento
de calorias superior ao gasto propicia um ganho de peso. E que, ao contrário, como eu mostrei, que um aumento do gasto calórico superior à ingesta calórica propicia uma perda de peso. Então, existe um consenso nesse sentido. E quando nós olhamos o gasto energético, tá? A queima de calorias, que é o que mais nos interessa atualmente no laboratório, nós observamos que esse gasto calórico ele tem 3 componentes básicos. Então, o gasto de energia basal, o gasto de energia celular, aquela energia que nós gastamos 24 horas do dia. Né? Nós, em princípio, nós não temos autonomia sobre esse gasto energético. O segundo componente dessa queima total de calorias seria a atividade física. Então, vocês podem colocar, durante as 24 horas de vocês, toda a energia que vocês gastam para fazer atividade física, seja ela qual for, escovar os dentes, subir e descer a escada, lavar o carro, varrer a casa, ou até mesmo ir à academia, ou ser um atleta, tá? Tudo isso entra no gasto de calorias das 24 horas do dia. E como nós sabemos, a atividade física tem um efeito extremamente pronunciado no gasto calórico e na perda de peso. Mas vocês devem lembrar ainda que nós temos várias pessoas com inabilidade física, por exemplo, pessoas acamadas, pessoas com comprometimento metabólico, pessoas com excesso de peso, e, consequentemente, essas pessoas não podem fazer atividade física. Então, nós temos que levar em consideração isso, e isso é levado, de fato, em consideração aqui dentro do laboratório. E nós temos um terceiro componente extremamente interessante que nos chama muita atenção, que é a termogênese, que, por definição, nada mais é do que a produção de calor, a manutenção da nossa temperatura corporal no nosso organismo. Muito bem. Então, nós temos, nos últimos anos, olhado com bastante carinho para esse terceiro componente do gasto calórico, a termogênese. E nós sabemos que essa termogênese, ela acontece basicamente em 2 tecidos do nosso organismo. O primeiro deles é o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom, como nós podemos observar aqui do lado esquerdo, é um tecido bastante abundante nas crianças, nos recém-nascidos. Nós encontramos bastante tecido adiposo marrom nos animais que hibernam também, por exemplo, tá? E, como o nome indica, vocês podem observar aqui no centro do slide, na figura, que esse tecido marrom, ele se caracteriza por exibir, por expressar uma grande quantidade de mitocôndrias. Ele tem uma baixa quantidade de lipídios quando comparado com a gordura branca, tá? O adipócito branco. Tem uma densidade muito grande de lipídio no adipócito branco. Tem uma quantidade muito pequena de mitocôndrias, tá? E, ao contrário, o adipócito marrom, ele tem uma densidade enorme de mitocôndrias, o que faz com que essas mitocôndrias tenham uma funcionalidade, uma capacidade de produção de calor, de consumir oxigênio muito grande quando comparado ao adipócito branco. E o que propicia esse gasto de energia, esse consumo de oxigênio elevado no adipócito marrom, é a presença de proteínas desacopladoras, principalmente de UCPs, tá? O UCP é a sigla que define proteína desacopladora no inglês. Então, vocês observam que a mitocôndria, ela forma um gradiente elétrico para a síntese de ATP, tá? Ela fosforila ADP em ATP graças a esse gradiente elétrico, tá? Ou eletroquímico, aqui no espaço intermembranoso. E essas proteínas desacopladoras, que nós vamos chamar aqui de proteínas termogênicas, elas são capazes de desfazer esse gradiente elétrico das mitocôndrias, tá? Elas são capazes de dissipar esse potencial elétrico, gerando calor, e isso é extremamente importante, como eu disse anteriormente, para a manutenção da temperatura corporal. Muito bem, e o que é muito interessante também destacar é que esse tecido, essas células, aqui está o CP, essas células elas podem ser facilmente cultivadas dentro do laboratório, então nós podemos fazer várias intervenções com essas células, como, por exemplo, aumentar a expressão de um determinado gene, nocautear a expressão de um determinado gene. Nós podemos fazer várias intervenções farmacológicas, tratamento com drogas que propiciam a obesidade, tratamentos com drogas que inibem a obesidade ou o acúmulo de gordura dentro desses tecidos. E mais interessante ainda é que, quando nós olhamos, pelo menos em animais roedores, nós conseguimos ver uma relação muito estreita, muito fina entre
aumento dessas proteínas termogênicas e proteção contra a obesidade, como nós podemos ver aqui no camundongo do lado direito, e ao contrário, os animais que são nocauteados dessa proteína termogênica ou dessas proteínas termogênicas, eles são muito propensos ao acúmulo de lipídio e, consequentemente, ganho de massa corpórea. Tá? Então, pelo menos em roedores, parece que existe uma relação muito estreita entre o aumento dessas proteínas desacopladoras termogênicas e redução da massa corporal, o que é muito interessante. Porém, a gente sabe que quando a gente vai em seres humanos adultos, a situação é diferente. Por que é diferente? Porque em seres humanos adultos, a gente não encontra uma densidade tão grande de tecido adiposo marrom como nós observamos aqui nos recém-nascidos, o que deixa esse cenário ainda mais desafiador, ainda mais complicado, que reforça aquele conceito inicial de que perda de peso é um processo extremamente complicado em indivíduos adultos. Bom, muito bem. O segundo tecido, e aí que entra a participação do nosso laboratório, que nos chama muita atenção, é o tecido muscular esquelético. Tá? Esse tecido, como a gente observa aqui embaixo, ele também exibe proteínas desacopladoras, incluindo a UCP. E nesse tecido, embora a atividade de UCP seja menor, nós temos, por outro lado, uma quantidade de massa muscular muito maior do que a quantidade de adiposo marrom no indivíduo adulto, no ser humano adulto, certo? E é interessante a gente observar que quando nós isolamos, essas células também são facilmente manipuladas, e quando nós isolamos ela aqui no nosso laboratório, tá? Então aqui nós temos uma célula muscular, um conjunto de células muscular plaqueadas antes da diferenciação e pós a diferenciação. Então, vocês podem observar aqui embaixo, após a diferenciação, com 5 dias, que a gente já começa a ver as fibras musculares, a formação dos miócitos, dos miotubos, tá certo? E o que chama a nossa atenção é o fenótipo mitocondrial dessas células após a diferenciação, aqui no 5º dia. Essas células aumentam bastante a sua funcionalidade mitocondrial, ou seja, elas têm um aumento expressivo do consumo de oxigênio. E, para nossa surpresa, o que chama a nossa atenção é que quando nós desacoplamos essas células, tá, essas mitocôndrias dessas células, elas exibem uma capacidade termogênica relativamente alta, tá? Nós usamos um desacoplador químico, é verdade, tá, o CCCP, mas essas células exibem uma capacidade termogênica relativamente alta. E acompanhado de todo esse fenótipo, obviamente, a gente observa que tem uma grande formação de mitocôndrias após esse período de diferenciação dessas células, como determinado aqui na cor vermelha, por um marcador específico de mitocôndrias. Tá? Então, isso mostra para nós que, à medida que essa célula vai diferenciando, ao passar dos dias, ela vai ganhando funcionalidade, assim como novas mitocôndrias. Um processo que nós chamamos de aumento de função de mitocôndria pela funcionalidade, e biogênese de mitocôndria, pelo fato delas estarem ganhando mais mitocôndrias nesse processo, tá? E talvez o ponto mais importante de tudo isso seja que, nos indivíduos adultos, os seres humanos, a massa muscular esquelética, ela perfaz de 40% a 50% da massa total corpórea de um indivíduo adulto, o que é extremamente interessante. Certo? Então, se a gente conseguir desacoplar uma quantidade de massa corpórea que perfaz 40% a 50% da massa corpórea de um indivíduo adulto, isso pode nos levar a uma expectativa muito grande de tentar trazer ou criar alguma intervenção farmacológica, terapêutica no futuro, certo? Talvez a gente possa ter uma chance maior de sucesso quando comparado com a gordura marrom, por exemplo, que é expressa em baixíssimas quantidades nos indivíduos, nos seres humanos adultos, tá certo? Ok. Bom, então, diante dessas informações, acho que é importante agora a gente destacar como que aqui no laboratório nós buscamos alvos, né, que possam, no futuro, ser manipulados e, consequentemente, criar alguma expectativa de que a gente possa ter algum benefício terapêutico contra a obesidade. Então, basicamente, é muito importante a gente destacar aqui com essa figura que nós olhamos com muito carinho para os fatores de transcrição no tecido muscular. Tá?
E vale lembrar vocês que os fatores de transcrição, eles são elementos importantíssimos que regulam a transcrição gênica, tá? Seja essa transcrição associada com mitocôndria ou não, os fatores de transcrição, eles têm essa capacidade de regular a expressão gênica no nosso organismo, dentro das nossas células. E aqui, o que nós estamos observando é que os genes expressos no nas nossas células que codificam proteínas mitocondriais, eles são expressos tanto pelo DNA genômico, como eu estou mostrando aqui em vermelho, quanto pelo DNA mitocondrial. Tá? Então, vocês observam que o cenário ainda é um pouco mais complicado, um pouco mais complexo. Além de todas as dificuldades que nós conhecemos, nós ainda temos uma conversa entre o genoma nuclear e o genoma mitocondrial, e os fatores de transcrição dentro desses dois genomas ativam a expressão de genes específicos, tanto do DNA mitocondrial quanto do DNA genômico, desculpa. E a regulação da expressão desses dois DNAs geram a expressão de genes associados com mitocôndria, tá? E, consequentemente, vai dar origem às proteínas mitocondriais. Então, vocês observam que não é um sistema muito simples, então nós podemos ter estímulos ambientais que diminuem a atividade desses fatores de transcrição, como, por exemplo, a inatividade física, o sedentarismo, a ingesta exacerbada de calorias, seja ela na forma de glicose, seja ela na forma de lipídio. Nós podemos ter estímulos contrários também, nós podemos ter o exercício físico, por exemplo, o tratamento farmacológico, uma redução da ingesta alimentar, favorecendo o aumento da expressão desses fatores de transcrição e, consequentemente, favorecendo a expressão dos genes que codificam proteínas mitocondriais, tanto pelo DNA genômico quanto pelo DNA mitocondrial. Bom, muito bem. E como nós chegamos a esses fatores de transcrição? Como nós buscamos esses fatores de transcrição? Então, nós partimos de análise de larga escala, atualmente, através de transcriptoma, por exemplo, poderia ser um proteoma, também uma análise de proteômica também, mas aqui eu estou dando um exemplo de um experimento feito através de uma análise transcriptômica, onde nós botamos células musculares para diferenciação. Tá? Nós poderíamos induzir aumento da funcionalidade mitocondrial com tratamento farmacológico ou com outro tipo de manipulação qualquer, mas nós optamos por diferenciação celular, aquele mesmo processo que nós vimos anteriormente, que é capaz de aumentar a atividade mitocondrial, que é capaz de aumentar os níveis de mitocôndria, que é capaz de aumentar a termogênese dessas mitocôndrias, o desacoplamento mitocondrial, tá certo? E uma vez feito isso, nós podemos observar quais são aqueles genes que foram diferencialmente expressos, ou bastante expressos, como nós estamos vendo aqui, os genes em vermelho, genes mitocondriais, tá, associados com mitocôndria, como nós podemos ver aqui do lado direito desse painel, desse primeiro painel, tá? E nós temos aqui uma situação onde essas células foram diferenciadas, onde essas mitocôndrias ganharam funcionalidade, onde essas células ganharam mais mitocôndrias, tá? Então, vocês observam que nós temos um conjunto de genes mais expressos agora, tá? Aqui do outro lado a mesma coisa, e nós podemos identificar quais são de que vias esses genes são componentes, tá? Nós podemos identificar, como mostra aqui, ó, proteínas de mitocôndria, proteínas de membrana, e assim por diante, tá? Citoplasma e assim vai. E nós podemos observar também, nós podemos perguntar dentro desse conjunto de genes, quais são aqueles que estão associados com a fosforilação oxidativa mitocondrial, que é muito interessante dentro do nosso propósito aqui no laboratório, certo? Nós podemos olhar também quais são os genes associados com a resposta à insulina, lembrando que a obesidade está muito associado com doenças, com comorbidades, como, por exemplo, diminuição da resposta à insulina, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hipertensão e muitas outras doenças, tá? Nós podemos olhar também com bastante cuidado os genes associados com o metabolismo de ácidos graxos, uma vez que essa via é bastante reprimida nos indivíduos com comprometimento metabólico, obesos, por exemplo. Nós podemos olhar também com bastante cuidado
para os genes do ciclo de Krebs, e assim por diante, tá? E essas análises também nos abrem a perspectiva de identificar as proteínas codificadas por esses genes e olhar com quem essas proteínas estão conversando, com quem essas proteínas estão estabelecendo uma rede de contato, tá? E aí sim a gente poder entender melhor molecularmente como a funcionalidade mitocondrial é regulada, como, por exemplo, a biogênese de mitocôndria, a formação, a síntese de novas mitocôndrias é regulada no tecido muscular, e, sobretudo, nós podemos olhar com bastante cuidado, do ponto de vista molecular, como que o processo termogênico no tecido muscular está sendo regulado molecularmente, é o que mais nos interessa nesse momento, tá? Muito bem. Diante dessas informações, vale a gente ressaltar que os fatores de transcrição, como nós falamos anteriormente, eles são extremamente importantes para regular a expressão gênica. Então, vocês observam que nós temos aqui um promotor de um gene qualquer. Então, vocês podem começar a imaginar um gene consagrado, um gene clássico, já bem estabelecido, que coordena, por exemplo, biogênese de mitocôndria, que coordena, por exemplo, função de mitocôndria, que coordena, por exemplo, desacoplamento mitocondrial, expressão de UCP, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, vocês observam que nós temos fatores de transcrição distintos, né, seja ele A, B, C, D, ou o que quer que seja. E esses fatores de transcrição se ligam em elementos específicos, que nós chamamos de elementos responsivos aqui no DNA, na região promotora ou próximo da região promotora, e coordenam a transcrição desse ou daquele gene associado ou não com os processos mitocondriais que a gente discutiu aqui, tá? Bom, nesse sentido, o que nós fazemos aqui no laboratório? Nós analisamos, então, nós fazemos análise de larga escala, mas nós também fazemos análise de bioinformática aqui dentro do laboratório. Então, nós podemos pegar esses mesmos genes clássicos que nós citamos no slide anterior, já conhecidos que regulam esses processos de funcionalidade mitocondrial e olhar, né, através de uma análise de bioinformática, escanear o promotor desse gene, literalmente, e olhar quem são os fatores de transcrição que estão ligando no promotor desse gene, que estão regulando a expressão desse gene. Então, nós, por exemplo, nós podemos pegar um gene, o gene da UCP, e olhar o promotor desse gene da UCP com carinho. Nós podemos pegar um gene que coordena a biogênese e olhar quais são os promotores que estão ligados nesse gene que coordena a biogênese mitocondrial. E nós podemos pegar genes que coordenam a respiração mitocondrial, a funcionalidade mitocondrial e fazer o mesmo, certo? Então, quando nós fazemos isso através de bioinformática, que é uma outra abordagem, uma outra estratégia que nós usamos, nós vamos nos deparar com uma quantidade enorme de fatores de transcrição ligando nessas regiões, tá? E o nosso enfoque, como nós estamos falando de músculo esquelético, o nosso enfoque atualmente é selecionar, filtrar aqueles fatores de transcrição que são específicos para músculo esquelético, tá? Por que isso? Porque nós sabemos que o músculo esquelético é um tecido atrativo, como foi falado lá atrás. E não somente isso, nós sabemos também que tem alguns tecidos no nosso organismo que eles não podem desacoplar. Então, seria muito interessante se a gente prospectar um fármaco, uma estratégia terapêutica no futuro, que os nossos esforços fossem endereçados, direcionados somente para o tecido muscular esquelético e não para outros tecidos. Então, por essa razão, nós fazemos essa filtragem e nós olhamos com bastante cuidado, com bastante carinho, somente para os fatores de transcrição específicos do tecido muscular esquelético. Bom, uma vez feito isso, nós podemos testar se esses alvos que nós selecionamos na análise de fatores de transcrição por bioinformática, ou por transcriptoma, ou por proteoma, se eles são responsivos ou não ao processo de termogênese mitocondrial, de funcionalidade mitocondrial, ou qualquer que seja outra resposta que nós estejamos interessados, tá? Então, para fazer essa análise, nós também nos baseamos nos princípios que nós discutimos anteriormente. Nós transfectamos células musculares ou algum outro tipo de célula diferente. Célula poderia ser uma célula adiposa, uma célula hepática. E o que nós fazemos é transfectar essa célula com um promotor de um gene consagrado
bem estabelecido, que participa do processo termogênico, por exemplo, tá? Com fator de transcrição selecionado pelas nossas análises, tá? Então, está aqui o fator de transcrição. Está aqui o elemento responsivo para esse fator de transcrição, tá certo? E aí nós medimos a atividade desse fator de transcrição através do GFP e de luciferase, tá certo? Então, nós podemos, através do GFP e da luciferase, quando nós transfectamos o nosso alvo de interesse, que foi achado através das análises de bioinformática ou através das análises de larga escala, nós queremos saber se ele tem uma atividade pronunciada, expressiva, forte, sobre um promotor específico, de um gene específico, como eu disse anteriormente, que coordena termogênese ou funcionalidade mitocondrial, e aqui, então, nós podemos ter uma análise, de certa forma, fidedigna e extremamente sensível, tá? Utilizando esses promotores aqui, que já são bem consagrados, clássicos na literatura, e que estão diretamente associados com o processo de funcionalidade mitocondrial e, consequentemente, com desacoplamento, tá? Aqui nós temos os elementos responsivos deles que nós podemos utilizar. Então, dessa forma, a gente consegue filtrar aquilo que mais nos interessa, aquilo que nos dá mais resultado. Okay? Então, uma abordagem extremamente interessante, extremamente fidedigna, em função dos nossos anseios, dos nossos objetivos aqui dentro do laboratório. Então, se a gente puder resumir toda a história de tudo que nós fazemos no laboratório, se alguém não entendeu, nós podemos fazer um resumo breve de tudo isso. Então, nós podemos usar análises de diferenciação de célula muscular, ou nós podemos pegar essa célula muscular e fazer uma intervenção farmacológica, um tratamento qualquer, que induza aumento de termogênese, que aumente a atividade mitocondrial, ou o que quer que seja, tá? A partir desse tratamento, nós fazemos análise de RNA-seq ou de proteoma. Nós olhamos com bastante carinho para os elementos responsivos, que são para os fatores de transcrição, que são diferencialmente expressos nessas condições de aumento de funcionalidade mitocondrial ou aumento de termogênese. E uma vez que a gente tem a lista desses fatores de transcrição em mão, nós podemos fazer a validação funcional desses fatores de transcrição, usando a superexpressão que eu citei no slide anterior, fusionado ao ensaio Reporter com GFP ou luciferase, tá? Através desse ensaio de seleção, nós podemos filtrar, nós podemos selecionar alguns desses fatores de transcrição, apenas os mais interessantes. E esses mais interessantes nós vamos chamar de hits, tá? E uma vez que nós tenhamos em mãos os hits, nós podemos ir para os experimentos in vitro e in vivo, tá? Como, por exemplo, os animais experimentais, um camundongo geneticamente modificado, sobreexpressando ou com knockdown, a deleção da proteína de interesse, no caso, o fator de transcrição. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer vocês novamente pela atenção e certamente espero poder encontrar com vocês em breve aqui no curso de Fisiologia e Bioquímica. Muito obrigado à comissão organizadora e, por fim, eu gostaria de destacar aqui para vocês a equipe que trabalha no laboratório. Teoricamente, eu tinha uma foto aqui dos meninos, mas por alguma razão ela não apareceu. Aqui, mais uma vez, a vista de frente do nosso prédio, do nosso centro de pesquisa em obesidade. Alguns financiamentos que nós temos no laboratório e, novamente, aqui o meu e-mail de contato, o site do meu laboratório. E muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.